Oi, meus amores! Hoje nós vamos fazer essa aula aqui dessa blusa linda, que é a blusa Glam. Olha que maravilhosa, todos esses detalhes aqui na pala. Ela é um top-down e nós vamos fazer juntos passo a passo. Eu quero pedir para vocês já compartilharem esse vídeo, deixarem um recadinho aí para mim, curtirem, assistirem os anúncios, porque são muito importantes para mim, para desenvolvimento aqui do canal e para eu continuar trazendo vídeos para vocês. Então, eu espero que vocês gostem dessa peça, que ficou linda, perfeita, e vamos fazer juntos, então. Segue aí o tutorial. Vou usar para essa peça esse fio da Cisne, que é o fio Glam. Ele é 55% algodão, 45% viscose. Vamos lá para as informações. A cor 3140. E ele tem, deixa eu ver o tex aqui, vamos ver se eu encontro. Um tex de 455 e ele indica uma agulha 3,5. Eu nunca usei esse fio, vai ser a primeira vez, então eu peguei aqui uma agulha 3 e também peguei uma 3,5 para fazer um teste, tá? Bom, essa blusa é um top-down de pala redonda. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é a golinha, porque a golinha, ela é separada. E a gola que nós vamos trabalhar é uma gola elástica. Então, vocês vão medir aí, no pescoço de vocês. É uma blusa que a golinha fica bem aqui em cima, assim, quando termina o pescoço e começa o colo. Então, você vai fazer nessa medida, tá? Não se preocupe com o passar na cabeça, porque como os pontos dessa peça são bem elásticos, vai conseguir passar tranquilamente. Então, nós vamos iniciar fazendo uma faixinha. Eu tô com a agulha número 3 aqui. Eu vou dar uma testada aqui. Eu acredito que eu vou trabalhar com essa agulha mesmo e não com a 3,5, porque eu quero a blusa fechadinha. Então, amarrei aqui o meu fio, ó, e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E agora, fiz aqui 5 correntes, vou fazer mais uma para virar. E aqui eu vou pôr o meu primeiro ponto baixo, ó. E essa golinha aqui vai ser toda trabalhada em ponto baixo. Tô fazendo a primeira carreirinha aqui, pegando os pontinhos baixos, normais. E daqui por diante eu vou trabalhar somente nas alcinhas de trás, para que ela fique bem elástica, tá? Então, faço uma correntinha, viro. E agora eu trabalho aqui, ó, só na alcinha de trás, ó. Ó. Opa, meu fio, ele tem 2 fios, né? Então, tem que cuidar. Que é algodão e viscose. Alcinha de trás. Olha só. Uma correntinha, viro. Então, em todas as carreirinhas, eu vou trabalhar nas alcinhas de trás, porque assim eu vou garantir a elasticidade dessa golinha que a gente tá fazendo, dessa faixa, né? Ó, tá vendo? Uma correntinha, viro. Tem que cuidar para que em todas as carreirinhas vocês tenham a mesma quantidade de pontos, tá? Olha só. E assim eu vou fazer
até atingir o comprimento que eu preciso. Ó, ela fica elástica, ó. Tá vendo como ela dá aquela elasticidade maior? Então, vira. Essa é a primeira parte da peça. Só depois que a gente fizer toda essa tira, é que a gente vai puxar os pontos para então iniciar o corpo da nossa peça. Continuando com a nossa aula da blusa glam. Então, aqui eu tenho toda a minha tira que vai servir como gola, né? Finalizado, meçam, antes de fechar, meçam na cabeça, veja se passa na cabeça, tá? Pra depois não ter nenhum problema aí. Então, finalizada essa parte, nós vamos fazer a união dessa gola, porque a gente vai trabalhar de forma circular. Então, aqui, ó, eu vou unir aqui, no primeiro aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, agora, nas outras, eu vou trabalhar pegando as alcinhas aqui, não as duas alcinhas, tá? Eu não vou pegar as duas assim, eu vou pegar apenas uma alcinha de cada. Então, aqui, por exemplo, eu pego a alcinha de dentro aqui e a alcinha de dentro aqui. Trago o fio e faço o ponto baixíssimo, tá? Novamente, eu pego a alcinha de um e do outro e trago fazendo ponto baixíssimo. De novo, aqui e aqui. E trago fazendo baixíssimo até o final. Quando eu fizer toda essa união, eu vou aqui abrir, verificar, ó. Porque daí, pegando as alcinhas de dentro, aqui fica igual as outras carreiras. Se eu pegar as alcinhas de fora, vai ficar uma linha cortando aqui no meio, vai ficar diferente, tá? Então, por isso que a gente pegou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar pelo lado certo da gola. Então, eu não vou fazer assim, não vou trabalhar assim, ó. Que aqui é o lado avesso, é onde eu fiz a costura. Eu não vou trabalhar assim. Eu vou trabalhar ele, puxando os pontos agora, pelo lado certo, tá? Então, agora, nós vamos fazer a primeira carreira da nossa blusa. Então, esse fio aqui a gente já pode deixar aqui pra arrematar ele, pra cobrir ele, né? Esconder. Então, nós vamos puxar agora pontos altos, tá? Por toda essa gola. Então, aqui onde tem esse veio aqui, ó, essa linha aqui, nós não puxamos ponto aqui em cima. Nós vamos puxar pontos aqui nessa parte aqui que tá pra dentro, parece. 2 pontos aqui. Então, aqui, ó, eu vou subir 3 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E daí, aqui do ladinho, aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. O meu fio tem 2 linhas, às vezes, ó, dá essa puxada aqui. Vou desmanchar e fazer de novo, que eu acho que ela puxou sozinha. Muito bem. Agora, aqui em cima, eu não vou fazer ponto alto. Eu vou fazer aqui na parte de dentro aqui, tá? Então, eu vou colocar um ponto aqui. E um ponto aqui. Depois, aqui em cima, não. Vou aqui pra dentro, ó. Um ponto aqui.
e um ponto aqui. Isso eu vou fazendo por toda a carreira, até fazer toda a volta e chegar aqui onde eu comecei, tá? Colocando pontos altos. Terminando as minhas carreiras, a minha carreira, né, de ponto alto, só lembrando que eu preciso ter a quantidade de pontos altos múltiplos de 3, tá? Então, vocês precisam contar e observar e fazer um pontinho aí a mais ou a menos, tá? Então, no meu caso aqui, eu estou com 90 pontos altos ao redor. Vocês podem observar que ela fica bem certinha, ó, tá? Não fica embabadada, nem repuxada, fica bem certinho aqui, tá bom? Ó. Então, eu tenho aqui 90 pontos altos. Vocês vão colocar aí, não importa se der um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, o importante é que seja múltiplo de 3. Depois que eu fizer os meus pontos altos, nós vamos para a próxima carreira. E a próxima carreira eu faço da seguinte forma: eu vou subir aqui 3 correntinhas para simular o meu primeiro ponto alto, laço a minha agulha e vou pular um ponto de base. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, faço uma corrente, laço a minha agulha e vou voltar aqui nesse ponto que eu pulei. Aqui nesse ponto que eu pulei, eu vou puxar uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Tiro tudo e agora eu vou laçar minha agulha, vou pular um ponto de base, cuidado para não confundir, esse aqui eu já peguei, então eu vou pular aqui e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, mais um ponto alto no outro, faço uma corrente e agora eu vou voltar aqui nesse ponto que eu pulei para fazer as 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Tiro tudo de uma vez. Tirei tudo de uma vez. Agora, novamente, laço a minha agulha, pulo um ponto e faço 2 pontos altos seguidos. 1, 2, uma corrente, laço, volto no ponto que eu pulei e faço aqui 4 laçadas. 1, 2, 3, 4. Cuidado para não pular esse ponto que já foi usado. É esse aqui que nós temos que pular. Então, pulo 1, faço os 2 pontos altos, uma correntinha e faço de novo as laçadas. Então, eu vou fazer isso aqui por toda a minha volta, tá? Faço por toda a volta. Depois, a próxima carreira é novamente as laçadas, porém, a gente vai trabalhar no sentido contrário para que ela fique ao contrário. Mas eu volto aqui para mostrar para vocês quando começar a outra carreira. Terminei, ó, toda a carreira, tá? Ficou bem certinho. E agora, nós precisamos fazer outra carreira igual a essa, porém, os gominhos aqui, ó, tem que ficar pro outro lado. Então, é por isso que nós vamos subir aqui 3 correntinhas e virar o trabalho pra cá, pra gente poder voltar, pra que ele fique na posição contrária. Então, aqui, eu vou me basear pelas correntinhas que estão aqui em cima, ó, pra conseguir contar o pontinho, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu fiz aqui, aí eu vou pular
né? Um ponto, que seria esse daqui, e vou no próximo aqui, ó. Faço 2 pontos altos, um aqui e o outro no próximo. Daí, faço uma corrente, laço e volto nesse que eu pulei. Volto aqui no ponto que eu pulei, que é esse primeiro aqui. Pra poder puxar as laçadas. Ó. Aí, vou puxar as 4 laçadas. O meu fio é um pouco ruim, porque ele tem 2 cabos separados. Então, eu tenho que fazer com muito cuidado pra não desfiar. Às vezes, a gente quer um fio diferente, depois bate um arrependimento. Mas o esforço vale, né, no resultado. Muito bem. Agora, pulo um ponto, tá? Ó, vou pular aqui um ponto, no outro, eu vou fazer um ponto alto, no outro, mais um ponto alto, uma correntinha e volto no ponto que eu pulei pra fazer as laçadas. É igual a carreira anterior, o único segredo tá que a gente tá fazendo a carreira ao contrário. Ó. Pulo um ponto, no outro, faço um ponto alto, depois no outro mais um ponto alto, uma corrente, volto lá no ponto que eu pulei para fazer as laçadas. 3, 4. Ok? Pulo, vou no próximo. E assim por diante até o final, tá? Depois, a próxima carreira vai ser toda em ponto alto. Ó, olha aqui como é que vai ficando, ó. Deixa eu pegar o lado certo pra vocês verem. Tá vendo, ó? Ele fica todo agora ao contrário aqui, ó. Tá? Então, nós vamos dar toda a volta. Quando chegar aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E a próxima carreira vai ser toda em ponto alto. Aí, nós vamos fazer 2 carreiras seguidas de ponto alto. Essa próxima, que vai ser um ponto para cada ponto de base. E a outra, aí sim, nós vamos colocar aumentos. A cada 12 pontos, mais ou menos, a gente coloca um aumento, tá? Então, anota aí já. A cada 12 pontos, um aumento, cuidando para que a gente termine sempre com o múltiplo de 3, porque depois a gente vai ter mais carreiras assim para fazer, tá bom? Então, esse é o único cuidado. Gente, a nossa blusa glam, linda! Então, olha só, eu falei pra vocês que era pra finalizar a outra carreira aqui, né? E depois, 2 carreiras de ponto alto. A primeira, ponto sobre ponto, e a outra, a gente colocaria alguns aumentos, mais ou menos no intervalo ali de a cada 12 pontos altos, um aumento. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um aumento aqui, ó, tá vendo? Então, bem intercalado, ó, outro aumento aqui, tá? Então, os aumentos foram colocados de acordo com o que eu falei pra vocês. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontinhos vazados. Então, aqui, nós não temos aumento nem nada na próxima. Eu vou subir aqui 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Como vocês já sabem, a gente sempre vai virar, né? E aqui eu vou fazer mais uma correntinha para dar o espaço. Pulo um ponto no próximo. Eu vou fazer um ponto alto. Tá? Uma correntinha, pulo um. E isso eu vou fazer por toda a minha volta. Uma correntinha, pulo um. Ó, tá bom? Assim ela vai ser uma carreirinha vazadinha,
tá? Então, bora aí trabalhar pra gente poder fazer a nossa blusa. Olha só. Então, aqui, ó, eu fiz 2 carreiras, tá? Com esse ponto tela aqui. Sem aumento, sem nada. A única coisa é que a primeira carreira eu fiz aqui, depois a segunda foi pegando no meio, ó. E não em cima do ponto. Pega no meio, tá bom? Então, aqui ficaram 2 carreiras de ponto tela. E ele dá aquela emborcada aqui, ó. Natural, normal, tá? Porque a gente não fez aumento nenhum. Bom, a partir de agora, nós vamos fazer uma repetição. Até alcançar a cava da nossa blusa. Então, depois dessas 2 carreiras aqui de ponto tela, eu vou fazer 2 de ponto alto, assim, fechadinho. 2 de ponto alto. Aí, vou fazer todo esse trabalhado aqui novamente, essas 2 carreiras. E depois, 2 de ponto alto de novo. Aí, 2 de ponto tela. Na verdade, é a sequência, tá? Então, escutem só. Querem anotar? Aproveitem para anotar aí. Depois dessas 2 carreiras de tela, eu vou fazer 2 carreiras de ponto alto. Aí, depois, 2 carreiras aqui do ponto bolha. Essas 2 carreiras, ponto bolha. Depois, 2 de ponto alto novamente. E daí, 2 vazadas. E eu vou fazendo essa mesma repetição até alcançar a minha cava, tá? Quando eu alcançar a minha cava, aí nós vamos começar a trabalhar só com pontos altos no corpo da blusa. Porque daí a gente separa as mangas e trabalha o corpo. Ah, mas como é que eu sei até que altura que eu preciso fazer? Você vai fazendo essa repetição até alcançar embaixo do teu braço. Quando esse lado aqui alcançar esse embaixo do braço, então já deu. Uma coisa que eu preciso salientar é que nas carreiras de ponto alto, daqui pra frente, é onde vai acontecer os aumentos, tá? Então, por exemplo, nessa primeira carreira aqui de ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento. Na outra, eu vou fazer 4 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento. Aí, eu vou fazer as 2 carreiras de bolha que não tem aumento. Aí, vou fazer novamente ponto alto. Aí, faço 5 ponto alto e um aumento, é na sequência. Na outra, 6 ponto alto e um aumento. Na carreira vazadinha, não tem aumento. E depois, aumento de novo. Então, os aumentos, nós só vamos fazer nas carreiras de ponto alto, tá? Até agora, a gente praticamente não fez muito aumento, né? Fez alguns aumentos aí que foram poucos. Mas, então, a partir de agora, a gente precisa fazer mais aumentos, tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir as 3 correntes, vou virar o meu trabalho, sempre virando, tá, gente? Sempre virando. E agora, eu vou fazer a minha carreira aqui de ponto alto. Então, vou fazer, ó, 1, 2, 3. Aí, aqui, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Aí, de novo. 1, 2, 3. E agora, o aumento aqui. Trabalhar com 2 fiozinhos, assim, às vezes demanda mais tempo, porque eles acabam soltando um do outro. Ó, tá? Então, ó, 1, 2, 3, o aumento, 1, 2, 3, o aumento. E assim eu vou por toda a minha carreira. Na próxima, eu vou fazer 4 e um aumento, 4 e um aumento. E depois, as bolinhas aqui, sem aumento nenhum.
tá bom? Então, eu vou fazer a minha agora até atingir a cava. Quando atingir a cava, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Continuando nossa peça, quero mostrar pra vocês que eu fiz uma repetição aqui, ó, de 3 motivos. Nesse terceiro, não foi o motivo inteiro, mas eu já atingi o que eu preciso para fechar minha cava. Então, olha só, uma carreira do ponto bolha, 2 de ponto alto, 2 vazadinha, 2 ponto alto, as 2 bolhas, novamente repeti as 2 de ponto alto, 2 vazadinha, 2 ponto alto, 2 bolhas, 2 ponto alto e cheguei aqui na medida que eu preciso para separar as mangas e o corpo. Uma coisa que eu preciso reforçar. Quando vocês estiverem fazendo os aumentos aqui nessas carreiras de ponto alto, pode ser que pela sua tensão de pontos, pela agulha que você tá usando, ou pelo fio também que você escolheu para fazer essa peça, você precise fazer menos aumentos, tá? Eu falei, né, anteriormente que vocês podem fazer uma sequência de aumentos. Numa carreira eu faço 4 pontos de um aumento, 5 pontos de um aumento, 6 pontos de um aumento. Mas pode acontecer também de vocês fazerem menos aumentos. E até mesmo ter aquela carreira sem aumento nenhum, tá? Porque cada pessoa tem o seu tipo de ponto, tem a sua tensão de ponto. Às vezes você tá usando um fio diferente do meu, uma agulha diferente da minha. Então, você fica atenta a isso. Coloque aumentos de acordo com a necessidade. O importante é que quando você abra a peça assim em cima da mesa, ó, tá vendo? Olha, ela fique certinha, sem babadar. Se ela começar a fazer aquelas ondas, parecendo uma saia rodada, é porque você tá colocando muito aumento. Então, aí, você vai ter que dar uma segurada e colocar menos aumentos. Para vocês terem uma ideia, aqui nessa carreira aqui, ó, nessas 2 aqui, ó, eu não coloquei nenhum aumento, nem nessa, tá? Então, eu tô falando isso para que vocês consigam aí, na hora de fazer a peça de vocês, ficarem atentas. Não existe uma regra estabelecida, tem que ser assim. Não, vocês vão organizar de acordo com o que vocês vão verificando aí. Isso aqui é normal acontecer, ó, essa ondinha. Por quê? Porque nas carreiras de ponto vazado, a gente ocupa menos espaço, né? Tá? Mas na hora que você dá aquela ajeitadinha aqui, ó, você percebe que fica retinho, tá bom? Isso é normal acontecer, porque as carreiras vazadas, ela tende a retrair. E a carreira de ponto alto, ela tende a expandir. Então, por isso que acontece essa ondinha aqui. Isso não significa, tá? Que eu coloquei aumentos errados aí, tá bom? O importante é que quando você atinja a sua cava, que você coloque a sua peça assim na mesa e ela esteja retinha, ó. Igual a minha está aqui agora. Muito bem, feito, então, atingiu a sua cava, você vai provar e você vai separar aí o que vai corresponder à tua manga e ao teu corpo. Eu vesti a peça, coloquei em mim e essas 2 pontas aqui, ó, elas alcançaram embaixo do meu braço, tá? Claro que não alcança soltinho, eu dei uma puxadinha assim. Por que eu dei uma puxadinha? Porque o crochê cede depois. Então, se você fizer muitas carreiras e essa cava aqui ficar muito solta, depois vai ficar mais solta ainda, tá bom? Então, ó, só pra vocês terem uma ideia aí, tá? Olha só. Se eu pegar uma fita métrica e colocar daqui até o meu marcador, eu tenho aqui, ó, 17 centímetros, tá? 17 centímetros. A minha cava é de 22. A minha medida real, 22. Eu fiz de 17. Por quê? Porque o crochê cede.
Então, você faz aí um pouquinho menos. Mede quanto você tem, coloca a fita métrica em cima do teu ombro, vai até embaixo do braço, veja quanto você tem. A minha é 22. Então, aqui, ó, eu tô com 17. Tá? Considerando assim, ó, retinho aqui, que aqui é onde tá o meu ombro, 20, olha. 2 centímetros a menos dos 22 que eu tenho na real, ok? Feito isso, ó, coloquei um marcador aqui e coloquei um marcador aqui. Esse lado tem que ter o mesmo tamanho desse lado. E aqui serão as nossas mangas. Agora, nós vamos começar a trabalhar a parte do corpo. O meu fio tá aqui, ó. Eu vou cortar o fio daqui, tá? Eu poderia ter já dobrado para o fio ficar bem aqui nessa ponta, mas eu não fiz isso e não tem problema. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar esse fio aqui, ok. Pego o fio novamente, coloco na minha agulha. E agora, todo o corpo da peça, eu vou trabalhar com pontos altos. Se você quiser fazer umas carreiras também de ponto vazado no corpo, também pode. Aí, fica a teu critério, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou prender o fio aqui bem nessa parte que fica embaixo do braço. Então, eu já dou uma laçada aqui, ó. Aqui, eu já vou fazer o meu primeiro ponto alto. Ó, já prendi aqui, que daí eu já vou mostrar pra vocês como que é. Próximo pontinho, ponto alto. Aqui, eu vou fazer assim, ó. O meu marcador tá bem aqui, né? Então, deixa eu soltar ele aqui. Não posso perder o ponto, que é o ponto aqui. Então, tirei ali, deixa eu só colocar aqui só pra marcar. Então, o que que eu vou fazer? Pra ficar bem firme aqui, eu vou puxar meio ponto aqui. Eu venho aqui onde tá esse outro marcador aqui, ó. Tiro e puxo daqui também. E vou fechar o ponto alto junto, pra ficar bem firme. Ó, fechei junto e agora eu vou continuar pro outro lado aqui, fazendo um ponto pra cada ponto de base. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer lá do outro lado. E agora, vou fazer toda a volta. Quando chegar aqui, vou unir com um ponto baixíssimo, vou subir e vou continuar trabalhando agora, circular o corpo da minha peça. Ó. Ok? Então, é assim que a gente vai descer agora o corpo da blusa. Olha só, mostrando então pra vocês aqui, ó. Eu já fiz aqui, depois que a gente separou a cava aqui, né? Eu fiz, então, 16 centímetros. Mas você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser aqui, até alcançar todo o comprimento que você deseja para sua peça, tá? Chegando no comprimento que você quer, você vai fazer aqui, então, um acabamento. O meu fio tá aqui, ó. E eu vou trabalhar agora uma carreirinha de acabamento. Pode ser uma carreirinha de ponto baixo, tá? Você também pode fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, se você gosta. Então, esse acabamento aqui fica aí a teu critério, como você deseja fazer. Então, se você for fazer a carreirinha de ponto baixo, você vai simplesmente pôr um pontinho baixo para cada pontinho de base. Olha só.
e vai, então, servir como acabamento, tá? Eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui, para finalizar minha peça. Finalizei essa carreirinha, eu vou cortar o fio, vou arrematar e vou fazer a mesma coisa aqui ao redor das mangas. Uma carreirinha de ponto baixo aqui ao redor da manga, para ficar com o acabamentinho, tá? Mesma coisa. Então, vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Projetinho finalizado, quero mostrar para vocês, então, aqui, ó. Eu fiz aqui 2 carreirinhas de ponto baixo, aqui no final. E aqui na manga também, eu fiz 2 carreirinhas de ponto baixo para fazer o acabamento aqui. E finalizei a minha peça, que ficou assim, lindíssima, lindíssima. Esse fio, ele é bem diferenciado, porque ele é formado por 2 fios, algodão e viscose, e é tom sobre tom. Não sei se aí no vídeo vocês conseguem perceber, acredito que sim, mas ele é bem lindo. Eu usei quase 4 novelos, sobrou ainda esse aqui, ó, do 4º novelo, tá? Então, é um custo-benefício bem bom, porque eu consegui fazer a minha blusa. Esses pontos aqui, eles gastam bastante linha, né? Porque a gente puxa várias vezes. Mas eu amei o resultado. Achei que ficou super, super linda. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Aproveitem, façam, me mostrem, marquem lá no Instagram para eu ver o trabalho de vocês.